Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar a respeito de carga elétrica. Então vamos agora diretamente para a prática que eu vou realizar com vocês. Eu peguei um papel higiênico e picotei ele. Você pode fazer isso em casa. Pega qualquer tipo de escova que não seja metálica. Tem que ser algum tipo isolante. E aí você ou pega uma caneta, esfrega no cabelo e coloca em cima dessas folhas. O que acontece? Vai puxar algumas folhas. Então, quanto mais esfregar e ser rápido, eu consigo puxar mais e mais folhas. Ou se for até uma caneta, eu pego e puxo a caneta, esfrego ela e aproximo. E vai puxar mais papelzinhos. Por que acontece isso? Isso acontece por causa da transferência de elétrons do nosso cabelo para a caneta ou para a escova. Quando que isso foi observado? Então vamos rapidamente aqui na parte histórica, bem rápido para a gente poder chegar na atualidade. Então a gente tem registros de 2750 a.C. a respeito de um peixe elétrico no rio Nilo, chamado também como sendo o trovão do Nilo, como está aparecendo na foto para vocês na tela. E nas civilizações antigas, o relâmpago, muito conhecido por todo mundo em época de chuva, em época de tempestade, também está aparecendo para vocês na tela. E efeitos de atrito de corpos, como mostrei para vocês, quando eu atritei a escova no cabelo, coloquei em cima das folhas, ou da caneta em cima das folhas. Avançando no tempo, nós temos, nessa faixa entre 620 a 558, foi a época que um senhor, um filósofo grego, chamado Tales, Mileto é a cidade. Essa cidade, ela fica ao sul de Istambul, fica na Turquia atualmente. Antigamente ficava na Grécia. A Grécia era um império grande. Então Tales de Mileto, filósofo, fez esse estudo que a gente fez agora com vocês, só que ele usou lã e âmbar. E ele percebeu que existia atração e repulsão quando esfregava a lã no âmbar ou a lã na lã. E aí, avançando no tempo, chegamos em 1600 depois de Cristo, já na Inglaterra, com um senhor chamado William Gilbert. Esse senhor, o que ele fez? Foi o primeiro a escrever a palavra elétricos ou elétron, e aí depois, para nós em português, ficou elétron. E elétron significa o quê? Vem do elétron, vem do elétricos, que vem do grego, que significa amante do âmbar, em grego. Avançando no tempo, 1646, um inglês chamado Thomas Brown usou os termos electric e electricity, significa eletricidade, em inglês. Em 1752, já agora Benjamin Franklin, ele vai realizar uma ampla pesquisa sobre eletricidade. Um cara bem louco. Ele pegou uma pipa, amarrou numa corda, óbvio, e aí ele colocou lá em cima uma chave, num dia de tempestade, e soltou essa pipa. O que aconteceu? Com o relâmpago, teve o choque, teve a transferência dessa corrente elétrica e realmente percebeu que existia o fato da corrente elétrica no relâmpago. Eu não sei se essa história é bem verídica, porque se o relâmpago atingir ele, vai torrar. Anyway, vocês estão vendo na tela a foto dessa experiência que não é nem um pouquinho aconselhável ninguém fazer. Avançando no tempo, 1799, quer dizer 47 anos depois, um senhor chamado Alessandro Volta, é italiano, daí vem volts, que é a unidade de DDP, diferença potencial. Ele inventou a bateria que também é conhecida como sendo pilha voltaica. Ele colocou camadas de zinco e cobre, como vocês estão vendo na tela. Essas camadas de zinco e cobre ele colocou de uma forma que a corrente elétrica fosse contínua. E aí foi criado aqui o primeiro gerador estático de energia elétrica. Então, um resumo histórico bem rápido para a gente chegar em 2018. Continuando a parte histórica, em 1783, na França, um senhor chamado Charles Augustin Coulomb, daí vem do sobrenome dele, vai ser criada a unidade da carga elétrica, que é o tema da aula de hoje. Ele vai anunciar a seguinte interação eletrostática, que é a força elétrica, similar à força gravitacional, que nós vamos ver em gravitação, da lei de Newton, que é a constante gravitacional vezes m, massa do planeta, vezes a massa de um satélite que está dando a volta ao redor desse planeta, ou a Lua, sobre a distância quadrada. Ele vai fazer uma relação similar, no lugar do Gzão ele vai trabalhar com K, que é a constante
elétrica da região onde estão as cargas elétricas, vai colocar os módulos para poder chegar no módulo da força elétrica. Daí ele vai inventar também a balança de Coulomb, isso na aproximadamente 1703. Com essa balança, como nós estamos vendo agora no vídeo, ele detecta forças de interação bem pequenas entre as partículas, conseguindo observar a atração e repulsão entre as partículas. Em 1803 a 1808, já na Inglaterra, um senhor chamado cientista, John Dalton, ele vai anunciar que toda a matéria ela é composta por partículas invisíveis. Aí já vai entrar no modelo atômico na química. A física e a química eram estudadas pelas mesmas pessoas, não existia uma subdivisão como nós temos hoje, a física é totalmente separada da química. Nessa época era toda a matéria estudada. Então aqui nós temos o modelo atômico inicial, vai dizer que toda a matéria é composta de átomos, vai trabalhar o átomo como se fosse uma esfera, como se fosse uma bola de bilhar. A palavra átomo também vem do grego, significa não divisível. Já em 1820 aproximadamente, um francês, o cientista André-Marie Ampère, daí do sobrenome dele vai vir a unidade da corrente elétrica, Ampère. Ele demonstra que as correntes elétricas elas vão se atrair ou se repelir. Tem também outro cientista, Ørsted, a gente vai ver isso em magnetismo. Em 1887 a 1898, já quase 80 anos depois do primeiro modelo atômico do John Dalton, vem na Inglaterra também, em Cambridge, o cientista e professor Joseph John Thomson, JJ Thomson, como é conhecido no Brasil, é também conhecido como pai do elétron. Ele vai afirmar, através de experiências, que o átomo era divisível em partículas positivas e negativas que mantinham o átomo nêutron. Vai fazer o modelo do pudim, ou panetone de átomo, e, como nós estamos vendo na figura, como se fosse uma carga positiva toda distribuída ao redor desse átomo, e nesse átomo existem pequenas partículas que são os elétrons, como se fossem uva passa, distribuído nesse pudim ou nesse panetone. Vamos continuar agora com o modelo de Rutherford. Estamos contando em poucos minutos o que os cientistas demoraram anos para podermos chegar onde nós estamos. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford é considerado como sendo químico, só que estudou física e química. Ele nasceu na Nova Zelândia, terminou o doutorado dele em 1900, depois veio para Cambridge, para a Inglaterra, estudou orientado pelo JJ Thomson, que a gente viu agora há pouco a respeito do pudim ou panetone de uva passa. O que ele concluiu na experiência que ele fez? Que haviam muitos espaços vazios no átomo, daí a existência do núcleo concentrado no centro, como se fosse a Terra, e nos elétrons ao redor desse núcleo, como se fosse a atmosfera, no que nós chamamos de eletrosfera, daí o nome esfera da ideia da atmosfera. É considerado como sendo o pai da física nuclear e apresentou o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo, a concentração do núcleo aqui dentro, o número de nêutrons igual ao número de prótons e os elétrons ao redor como se fossem satélites ou como se fossem luas ao redor desse planeta. Em 1913, um dinamarquês, Niels Bohr, ele nasceu na Dinamarca e veio estudar onde? Em Cambridge, com JJ Thomson, depois foi estudar com Rutherford. Estudaram juntos, quer dizer, o Bohr já estava junto com Rutherford quando Rutherford anunciou o modelo atômico dele. Ele percebeu algumas falhas nesse modelo, aperfeiçoou o modelo e chegou no modelo que nós conhecemos praticamente igual hoje, na física moderna, que vamos ver isso mais adiante. O modelo concentrado, os prótons e os nêutrons, só que agora as camadas vão ser subdivididas em 7, KLMNOPQ, como nós vemos em química, e o número máximo de elétrons que cada camada pode suportar. E ainda ele comprovou que você pode emitir, tirar um elétron ou colocar um elétron. Você pode adicionar um elétron ou você pode remover um elétron daquele corpo. E aí você pode mudar o elétron de uma camada para outra, ou para dentro ou para fora. E aí esse elétron, quando ele vai mudar, ele vai ou absorver ou emitir a energia na forma de luz. Agora vamos para o modelo atual, basicamente, para a gente ser mais rápido. Então, de 1913 até agora, nós tivemos muita evolução dentro da ciência, tanto na física quanto na química, e chegamos basicamente nesse resumo aqui. Então,
Então a massa do nêutron é conhecida hoje como sendo isso. Uau, quanto zero, meu Deus, isso aqui que eu faço então? Calma aí, cara. Tudo isso aqui pode ser simplificado como sendo assim. Massa do nêutron vai ser aproximadamente... Vamos pegar os últimos números aqui. 1,674 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, menos 27. Qual que é a unidade? Quilogramas. Da massa do próton, ela é um pouquinho inferior que a massa do nêutron. Então, muitos cientistas, muitos físicos, muitos químicos fizeram muitas experiências para chegarmos nesses valores. Dessa forma, nós temos a massa do próton, vai ser aproximadamente 1,672 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. E a massa do elétron? A massa do elétron é bem mais leve. Vamos verificar quanto que é a massa do elétron? Vamos pegar aqui 9,1 vezes 10 elevado. Até aqui era 27, 28, 29, 30, 31. Menos 31 quilogramas. Se eu dividir agora a massa do próton sobre a massa do elétron, eu tenho uma noção qual é o peso do próton em relação ao peso do elétron, ou qual é a variação da massa do próton em relação à massa do elétron. Então, nessa divisão da massa do próton pela massa do elétron, vai ser aproximadamente 1.857 vezes. Então, se eu dividir um número pelo outro, nós vamos perceber que a massa do próton é quase 2.000 vezes mais pesada do que a massa do elétron. Isso justifica o próton ficar coladinho junto com o nêutron lá embaixo no núcleo e os elétrons estarem na eletrosfera. Agora, em relação às cargas, o que nós temos? A carga elétrica, ela vai ser aproximadamente isso. Então, se eu contar, nos livros, nos vestibulares, a gente só pega 1,6, como se fosse alguma coisa já definida. Não, ela vai embora, ela continua. São tantos zeros, depois 160, 217, 662 coulomb e assim por diante. À medida que os anos vão se passando, os cientistas vão descobrindo novas metodologias, vão fazendo as experiências, eles vão detectando valores mais próximos. Dessa forma, nós temos que a carga do elétron, ela vai ser em módulo igual à carga do próton. E essas duas cargas, elas vão ser aproximadamente igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, esse é o valor que estará em todas as questões dos vestibulares, não importa qual seja o vestibular, ou no colégio, ou no ensino médio. Então, a carga elétrica é igual à carga de um elétron, carga de um próton, que é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos ignorar tudo isso para simplificar os cálculos. A gente vai dizer que ela é uma carga elementar, ou seja, ela não se subdivide. Eu coloquei ainda aqui porque eu não sei daqui quantos anos vão descobrir se o elétron é subdividido ou não. Por enquanto não é subdividido e não temos experiência sobre a subdivisão do elétron. Se eu contar aqui, então eu vou ter 18 zeros, depois tem 1, então fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Agora, o próton e o nêutron, eles são subdividíveis. Na época do Rutherford, ele não conseguiu detectar isso. Na época do Bohr, também não conseguiu detectar isso. Bem mais adiante, detectaram na física moderna que o próton se subdivide em quarks, tem quark up e quark down. São dois quarks up e um quark down juntos, interligados através da interação do gluon. Eles formam o próton. E o nêutron é um quark up e dois quarks down. Também interligados através da interação do gluon, eles formam o nêutron. Onde a carga de cada quark down é menos 1/3 a carga elementar, que é essa que nós obtivemos aqui. E a carga de um quark up é 2/3
da carga elementar. Então, se eu somar essa carga, eu vou obter a carga do próton. Então, quem vai ser essa carga do próton? A carga do próton vai ser igual 2 quarks up. Então, vai ficar 2 vezes quarks up mais 1 quark down. Então, se eu somar, quark up é 2/3. Então, vai ficar 2 vezes 2/3 mais a carga down, né, menos 1/3. Aqui é tudo elementar. Então, fazendo as contas, 2 vezes 2, 4. 4/3 menos 1/3 dá 3/3. Então, 3/3 da carga elementar. Portanto, a carga de um próton é igual à carga de um elétron em módulo, que é a carga elementar. Dessa forma, eu sei então que a carga desse próton ele sempre vai ser igual à carga elementar em módulo, sempre positivo. Já o nêutron, vamos verificar qual que é a carga nele. Então eu tenho a carga do nêutron vai ser igual. Então a carga do nêutron ela tem 1 quark up com 2 quark down. Vou somar então a carga de 1 quark up, que é 2/3 de uma carga elementar, mais 2 vezes menos 1/3. Então, dessa forma, eu vou obter a carga do nêutron. Então, fazendo as contas, 2/3 menos 2/3 vai dar 0. Daí justifica que a carga do nêutron é neutra, é nula. Ok, moçada, então dessa forma a gente finaliza a nossa aula. Só para lembrar que o nêutron ele vai ser neutro porque lá dentro nós temos uma carga positiva, 2 negativas, elas se neutralizam, e o próton vai ser positivo porque lá dentro tem 2 cargas positivas e uma negativa, ela vai ficar positiva. E o elétron ele vai ser sempre negativo, com uma massa bem menor do que o próton. Isso vai justificar, na tabela periódica nós temos 118 elementos, como nós estamos vendo agora na tela. O primeiro é hidrogênio, que tem apenas 1 próton, e o último é com 118. Então, a massa de cada um desses elementos vai mudar de acordo com a quantidade de prótons, que cada próton ela é quase 2.000 vezes a massa de um elétron. Na próxima aula nós vamos ver, se Deus quiser, a continuação da carga elétrica para a gente poder gabaritar as questões. Bons estudos a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.